Um Boeing de passageiros pode voar de Nova York a Los Angeles em cerca de 5 a 6 horas. Mas para que esse mesmo Boeing chegasse a Marte, levaria pelo menos 7 anos. E para o próximo planeta, Júpiter, 75 anos, no mínimo. Quando se trata de medir coisas no espaço, nossa noção usual de escala nos falha. Vamos tentar compreender a verdadeira imensidão das dimensões e distâncias no espaço. Para isso, precisamos de uma escala diferente. Usando os dados científicos mais recentes, o estúdio de animação Reuniverse visualiza a verdadeira escala do Sistema Solar. Vamos reduzir a Terra ao tamanho de uma bola de tênis, apenas 6,7 centímetros de diâmetro. Para se ter uma ideia, uma bola de tênis é aproximadamente tantas vezes menor que a Terra, quanto uma molécula de água é menor que a bola. Agora vamos ver como seriam os planetas do Sistema Solar e quais seriam as distâncias entre eles. Vamos começar pelo Sol. Agora é uma esfera com diâmetro de 7,3 metros, aproximadamente a altura de uma casa de 2 andares. Uma bola gigantesca que mal cabe em um quintal. E ainda assim, nós a reduzimos 190 milhões de vezes e ela continua enorme. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Para chegar lá, partindo do Sol, você teria que caminhar 305 metros, o equivalente a cerca de 3 campos de futebol em fila. É minúsculo perto do Sol, que tem 7 metros de diâmetro, mas está muito longe dele, mesmo sendo o planeta mais próximo. Na nossa escala, é um pouco menor que uma bola de ping-pong, apenas 2,5 centímetros. O próximo planeta é Vênus. Partindo de Mercúrio, você teria que caminhar mais 265 metros para chegar lá. Isso equivale a quase o comprimento de 6 estátuas da Liberdade deitadas de lado, sem os pedestais. Vênus é quase gêmea da Terra em tamanho, 6,4 centímetros de diâmetro. A diferença é de apenas 3 milímetros. Mais 218 metros, aproximadamente o comprimento de um grande navio cargueiro. E aqui está a nossa Terra, a bola de tênis com a qual começamos. A distância do Sol à Terra, nesta escala, é de 788 metros. Você precisaria de cerca de 10 minutos de caminhada para chegar aqui, e estamos apenas no terceiro planeta. Na mesma escala, a Lua está a 2 metros da Terra, aproximadamente a altura de uma porta comum. Não dá para alcançá-la com a mão, mas é bem próximo. Em tamanho, ela é como uma uva grande, 1,8 centímetros. Em seguida vem Marte. A distância da Lua até ele é de cerca de 410 metros, quase a altura de um dos arranha-céus mais famosos de Nova York, o Empire State Building. Tem aproximadamente o tamanho de uma ameixa grande, 3,6 centímetros de diâmetro. Avermelhado, chamativo e ainda assim minúsculo em comparação com o que vem a seguir. Até agora, todos os planetas caberam em pouco mais de 1 quilômetro a partir do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. É como um quarteirão urbano bem denso. Mas a próxima parada, Júpiter, está muito mais longe. Você teria que caminhar quase 3 quilômetros a partir de Marte para chegar até ele. Já não são mais alguns minutos. É quase meia hora de caminhada. Algo como alinhar 3,5 Burj Khalifas deitados. E quando ele finalmente aparece, é como uma bola de praia grande, 74 centímetros. Mas ainda não é o limite do Sistema Solar. Para a próxima parada, você teria que caminhar ainda mais. Outros 3,5 quilômetros. Isso dá quase 40 a 45 minutos a pé, aproximadamente o comprimento de uma pista de aeroporto grande. E só ao final dessa jornada é que Saturno aparece. É um pouco menor que Júpiter, aproximadamente 60 centímetros. Como uma bola grande de pilates, mas com personalidade. Afinal, ele tem anéis. Nessa escala, eles se estendem por quase 1,5 metros de diâmetro. Um disco perfeitamente uniforme ao redor do planeta. E incrivelmente finos. Sua espessura, nessa escala, seria inferior a 1 micron. Cerca de 100 vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Para chegar ao próximo planeta, Urano, você teria que caminhar o dobro da distância, cerca de 1h30 em ritmo constante. A distância já é de 7,6 quilômetros. Aqui, mais do que em qualquer outro ponto, dá para sentir o Sistema Solar se tornando mais rarefeito. Quanto mais longe do Sol, maiores se tornam as distâncias entre os mundos.
O próprio Urano é visivelmente menor do que os gigantes anteriores, cerca de 27 centímetros, o tamanho de uma bola de basquete. Depois de Júpiter e Saturno, seu tamanho já não intimida. Mas surpreende de outra forma. É o único planeta do Sistema Solar que gira de lado, com seu eixo inclinado quase horizontalmente. E além desse ponto, as distâncias continuam aumentando. O último planeta, Netuno, fica a mais 8,6 quilômetros de Urano. Isso já é praticamente o fim do sistema planetário. E aqui a estrutura curiosa de suas regiões externas fica ainda mais evidente. A jornada vai ficando mais longa enquanto os planetas praticamente não aumentam de tamanho. Na nossa escala, essa jornada levaria quase 2 horas a pé, sem paradas. Netuno tem quase o mesmo tamanho de Urano, cerca de 26 centímetros. Exatamente o tamanho de uma bola de basquete. Mas a distância entre eles é 7 vezes maior que toda a viagem do Sol a Marte. Assim, mesmo nessa escala 190 milhões de vezes menor, a jornada completa do Sol até o último planeta, Netuno, é de cerca de 24 quilômetros. Mas o mais estranho nessa jornada não é a sua duração, mas sim a sua estrutura. O primeiro quilômetro é o mais movimentado. Ali os planetas se sucedem e as distâncias são quase imperceptíveis. Depois tudo muda drasticamente. Os planetas se tornam mais dispersos, deixando cada vez mais espaço vazio entre eles. E fica cada vez mais claro. No Sistema Solar, não são tanto os tamanhos dos objetos que impressionam, mas sim as distâncias entre eles. Mas isso é só o começo. Sim, as distâncias são impressionantes mesmo nessa escala minúscula, mas quando se trata de comparar volumes, a distância se torna ainda mais notável. Antes de mais nada, vamos esclarecer algo. Caso contrário, os números a seguir podem parecer inacreditáveis. Um cubo com lado de 1 centímetro tem volume de 1 centímetro cúbico. Mas um cubo cresce em 3 direções, largura, altura e profundidade. Então, com um lado de 2 centímetros, o volume é 8. Com lado de 3, 27. Com lado de 4, 64. Com lado de 5, 125. E assim por diante. A cada passo, o volume aumenta de forma cada vez mais acentuada. Isso se aplica a tudo que tem volume. Pegue uma esfera, por exemplo. O que por fora parece apenas uma bola um pouco maior, por dentro pode se revelar um abismo sem fundo. Basta começar a colocar coisas dentro dela. Agora vamos ver isso com os planetas do Sistema Solar. A Lua parece impressionante no céu noturno e também não fica apagada ao lado da Terra. Seu diâmetro é apenas 3,7 vezes menor que o da Terra. Mas é aqui que o volume começa a parecer estranho. Em diâmetro, a diferença não parece tão grande, até você começar a pensar em 3 dimensões. Aí, de repente, a diferença cresce. Uma lua cabe dentro da Terra, depois outra, depois uma 10ª, e ainda sobra muito espaço. Isso porque cada lua ocupa apenas uma pequena fração da enorme esfera da Terra. Na verdade, quase 50 luas caberiam dentro da Terra. Agora vamos inverter os papéis. A Terra deixa de ser o recipiente. Agora vamos tentar colocá-la dentro de outro planeta. Para facilitar, vamos pegar um planeta grande, bem maior que a Terra. Por exemplo, Saturno. Saturno é aproximadamente 9,5 vezes maior em diâmetro do que a Terra. Essa diferença parece significativa, mas ainda fácil de compreender. Como comparar um carro de passeio a um caminhão. Impressiona, mas não choca. Mas o que acontece com o volume é muito menos óbvio e verdadeiramente impressionante. Se você começasse a preencher Saturno com terras, uma a uma, caberiam até 760 dentro dele. Observe por tempo suficiente e a comparação deixa de ser geometria. Cada terra não é apenas uma esfera azul, é o nosso mundo inteiro com seus oceanos, montanhas, nuvens, cidades e pessoas. E Saturno continua engolindo uma terra após a outra, enquanto ainda parece quase vazio por dentro. Mas Saturno não é o maior planeta do Sistema Solar. Júpiter é ligeiramente maior, apenas cerca de 1,2 vezes maior que Saturno. Se os colocarmos lado a lado, a diferença não é tão perceptível.
Em diâmetro, Júpiter é 11 vezes maior que a Terra, não muito à frente de Saturno. E mais uma vez, esse número é enganoso. A princípio, a diferença entre os planetas parece pequena, mas depois se descobre que, em termos de volume, é quase o dobro. É por isso que comparar Saturno e Júpiter é especialmente enganoso. O olho mal percebe a diferença. Um gigante ao lado do outro, ambos parecendo quase iguais. Mas o volume constrói sua vantagem silenciosamente. Um pouco mais de largura, um pouco mais de altura, um pouco mais de profundidade. No final, esse pequeno espaço extra se transforma em centenas de terras adicionais. Porque Júpiter poderia conter cerca de 1.300 terras em seu interior, quase o dobro da capacidade de Saturno. Mas mesmo o gigantesco Júpiter é apenas um aquecimento antes do grande final, porque o sistema solar ainda tem seu maior objeto, o próprio Sol. Ele é 109 vezes maior em diâmetro que a Terra. Depois de Saturno e Júpiter, esse número já não parece tão assustador, mas nós já entendemos como o volume funciona. E aqui ele nos reserva uma surpresa. O Sol poderia conter 1,3 milhão de terras. 1 milhão de planetas do tamanho do nosso mundo. 1 milhão de terras com oceanos. 1 milhão de atmosferas. 1 milhão de civilizações. Se você jogasse uma Terra inteira no Sol a cada segundo, levaria 2 semanas para enchê-la completamente. E tudo isso é apenas uma estrela comum. Nem a maior, nem mesmo a mais brilhante. Apenas a estrela ao nosso lado. Os tamanhos dos corpos celestes e as distâncias entre eles estão entre as características mais impressionantes do nosso universo. É difícil dizer qual delas impressiona mais. Afinal, apesar do enorme tamanho dos corpos celestes, eles são, na verdade, bastante dispersos. Mesmo no relativamente movimentado sistema solar, o espaço é, em sua maior parte, vazio.